Você tem o orçamento anual, que aí você tem várias coisas que tem que acontecer, uma pressão, né, para as entregas acontecerem de acordo com o planejamento, sendo que o mercado é dinâmico e nem sempre o seu planejamento que você fechou no final do ano anterior, que nem virou o ano ainda, etc, Forecast, etc. cara, é tipo loucura. É coisa que a gente fazia há 20 anos, 30 anos atrás, que nos dias de hoje não faz sentido continuar. Sabe, tipo, ano a ano, não deveria ser assim, cara. Você deveria ter uma... Cara, mudou o mercado, eu tenho que mudar rápido. Ah, não tem budget, deixa pro próximo ano. Você pode acabar com a sua empresa. Isso não existe, cara, pelo amor de Deus. Mas é o que acontece. Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo e liderança. Hoje eu tô com o pessoal aqui da GB Live. Tudo bem, meninas? Tudo Giovana ótimo. e Mariana, mais uma vez aqui no podcast. Sim, tudo bem? tudo ótimo. Obrigada pelo convite, um prazer estar de volta aqui com vocês. Seja bem-vindo ao primeiro podcast, Giovana. Meu primeiro podcast, exato. Friozinho na barriga, mas tá gostoso. Eu juro que eu não mordo. Tá bom. Vamos falar de experiência do cliente. Eu acho que esse é o principal. Que a gente tá falando de eventos, entrega. A Mari, que veio do outro lado do balcão, que passava os briefings e agora tá pegando os briefings, indo atrás de clientes. Exatamente. Falar dessa transição, que é uma transição audaciosa. Você largar o mundo corporativo num cargo tão importante que você já tava... E você fala, cara, vou largar tudo isso. Como foi pra você? Foi um processo, né? Como a gente tava comentando, acho que o dia que eu tomei a decisão, né? Que eu queria sair do lado de CLT e virar PJ, que eu acho que né, esse era o principal movimento. Né? Acho que foi 1 ano e meio antes da decisão de fato acontecer. E o principal motivador era justamente pegar esses quase 2 décadas, né? De conhecimento, know-how, estratégia e começar a ajudar a entregar soluções. Então, acho que esse foi o meu principal motivador, assim, onde tocou profissionalmente, né, falando, assim, um lado profissional, foi esse. E o outro lado, né, que aí era um movimento mais pessoal, de acompanhar algumas etapas da vida do meu filho, né, do Pedro, que tá numa fase que eu comecei a sentir que eu queria curtir mais algumas coisas perto, ali. Né? Então, foi uma junção perfeita, né, a minha decisão ali de unir todo o meu know-how profissional e entregar do outro lado, né, agora, e encaixar isso dentro de uma rotina que fazia sentido pra mim naquele momento, né? A gente vai chegando cada vez mais perto dos 40, e aí eu pensei... As prioridades vão aí mudando. Eu pensei, agora ou nunca? Ou eu me jogo, ou não vou mais. Eu vou ficar por aqui. Ou não vou mais, mas foi bem gostoso. E tá sendo um movimento bem prazeroso esses últimos 6 meses. Tô bem feliz. E pulou pra que lado do balcão? Me conta. Que você, é GB Live, né? O que a GB faz? Isso, a GB Live é uma agência de experiência. Então, não só eventos, mas qualquer experiência que o cliente precise entregar, colocando ali, né, o seu focal, né, o seu cliente ali principal. Então, a gente ajuda nesse meio tempo. E eu fui pra lá como head comercial. Então... levar esse meu know-how, né, como cliente antes, para poder ajudar a construir as melhores propostas, a criar o relacionamento com esses clientes. Adivinhar o que o cara tá pensando do outro lado. Que é um grande ponto. Tentar, né, colocar minha bola de cristal ali no meio pra e falar, funcionar. Acho que é por esse caminho. E aí eu tô lá, há quase 6 meses, a Gi já tá lá mais tempo, mas tá bem gostoso. Não, e foi ótimo. A Mari veio super pra somar. Tá sendo ótimo. Ajuda muito bem-vinda. É bom ter alguém que foi do outro lado. Ajuda pra caramba. Porque vestir o calçado do outro lado já entende um pouquinho mais. Já, e faz uma diferença enorme no dia a dia. Forma de criar relacionamento, né? De trazer os pré-requisitos e o que a expectativa do cliente, que normalmente é o que a gente falou, né? O cliente guarda pra ele, espera que você já tenha entendido isso. Então, a Mari ajudou bastante a trazer isso pra dentro da agência. E você tá há quanto tempo lá? Eu tô há pouco mais de 1 ano. Eu entrei em outubro do ano passado. E aí, já entrei como head de marketing, assumindo a área. Inicialmente, foi mais para estruturar o marketing da empresa, né? Assim, sempre tivemos o marketing, nunca foi muito cuidado, digamos assim. Nunca foi tão intencional. É o que normalmente acontece com a agência, né? Você faz pros outros. Pra você deixa meio de lado. Acontece muito. A gente cresceu no orgânico, né? Igual comentamos. São 14 anos já. Janeiro do ano que vem a gente faz 15. Então, cresceu no orgânico. Funcionou muito bem. Mais de 15 mil projetos, né? Dentro de casa.
Mas nunca teve alguém olhando e dedicando tempo e esforço para aquilo. E aí pra eu falar entrei... pro mercado que foram 15 mil projetos, né? Exatamente. Você tem que contar. Exato. Senão ninguém vai adivinhar, né? E aí eu cheguei justamente para isso, foi a proposta. Então, primeiro eu arrumei ali, né, a casa. E aí depois comecei a olhar um pouco mais para as experiências, de fato, né, dos projetos dos clientes. Então, hoje eu divido um pouquinho esse lado. Eu olho para dentro e olho também para fora. E que tipo de experiência, assim, você fala, cara, essa é a mais marcante, assim, dos projetos que a gente faz, desses 15 mil, assim, que você fala, pô, esses são os cases mais legais, assim, que a gente entrega. Tem um que eu, particularmente, quando eu olho, falo, dá um Dá orgulho. é. Não participei, foi antes da minha chegada, mas dá um orgulho, assim, de ver aquela entrega. Que foi um evento híbrido que aconteceu em diversas cidades, né, do país. E a ideia dele era criar, num modelo de TED Talk, um tema extremamente delicado de se conversar, que era a AIDS. Então, desde o planejamento de como falar o conteúdo, que falar a forma como abordar o tema da AIDS com médicos, para que esses médicos pudessem ali no consultório, né, junto com o paciente, abordar ali, imagina você receber a notícia que você tem o vírus do HIV. E aí, como que você lida daqui para frente na sua vida? É bem, né, assim, delicado. Eu acho que é um impacto até pior do que o câncer, né? Porque não tem um tabu ainda muito grande tem um tabu, né? E não tem uma cura, né? Ali você tem um negócio. Você vai começar a tomar coquetéis, você vai fazer um É. tratamento para retardar. E aí a gente coordenou, planejou, executou todo esse evento, assim, foi muito lindo. Acho que a causa, né, era forte. O propósito era muito legal. O propósito era forte. Tá ali falando com médicos e quebrar um pouco desse tabu também, que o médico também é humano. E como que a gente ajuda esse médico a humanizar no momento com o paciente? Também é delicado pra ele, também né? é delicado, né? Não deve ser fácil você comunicar. Na verdade, esperamos que seja, né? Eu tô partindo do pressuposto que sim. Então... Normalmente a gente imagina que porque tem médico que ele cria uma barreira, uma casca e só joga e depois... Até pra conseguir lidar melhor. Exato, né, cara, porque imagina tem que se proteger, carga, né? A carga emocional que ele carrega enorme, pra ele. Esse é um case, eu ainda não tava na agência, mas assim... Isso foi bacana. Quando eu vi, né, eu falei, nossa... Esse é gostoso, porque além de uma super entrega, né, que foi linda, o cenário, o lugar, o ambiente, as pessoas que estavam ali, acho que a causa que estava por trás, o propósito que estava por trás era comovente, assim, era importante. Então, legal. Esse é um que eu particularmente gosto muito, não sei se você tem um outro. Eu também não estava na agência ainda, mas compartilho muito desse case com a Mari. Tem um outro que eu gosto muito, das vans envelopadas. Então, foi para uma empresa farma também. A gente envelopou a van, saiu por 7 cidades, distribuindo produto, enfim, fazendo a ativação de marca. Foram todos os produtos repostos por nós, todo o planejamento por nós, criação foi nossa. Então, do início ao fim, a gente entregou um projeto muito legal. A estética dele é muito bacana, né? E aí, enfim, eu também não estava na agência ainda, é um pouco mais antigo do que nós duas. Mas saber que a gente passou por as 7 principais capitais, levando esse produto, levando a marca do cliente, sendo responsável por tudo, né? A coordenação, as meninas que estavam lá, era tudo nosso. É bem bacana, assim, dá um quentinho no coração. Teve um recente, que também foi bem legal, que trouxemos pro Brasil um palestrante internacional, e aí tem toda aquela... Né, muito... 1000 toalhas brancas, só Um laranja, camarim especial. Muita gente impactada no evento, esse era um evento grande, foram quase uma semana inteira de evento acontecendo, com palestrante. No final a gente até brincou com a equipe de produção, né, que tava ali, né, construindo com a gente, né, executando. Eu falei assim, não, a partir do 3º dia... Era tanto repetir, porque cada dia repetia no segundo dia para outras pessoas o mesmo evento, né? O mesmo speech. Tipo assim, a partir do 3º dia a gente já consegue fazer por ele, entendeu? Porque a gente assistiu tanto. Chega lá na frente e começa a falar. Não, porque a gente assistiu tanto, sabe? Que já internalizou. Esse foi muito legal, porque era também uma pessoa, né, o palestrante que veio bem famoso dentro do mundo que a gente estava ali fazendo o evento. E o principal é farma? As principais empresas que vocês trabalham? Diria que 70% a gente dos clientes são farma. Exato. A gente acabou ao longo desses anos todos se especializando em farma, de uma forma muito orgânica mesmo.
Mas a gente tem vários outros setores dentro da carteira. Então, a gente tem papel e celulose. Papel e celulose, tem tech. Alguns clientes em papel e celulose, tech, jogos de apostas. Nossa, tem bastante. Tem a parte de crédito. É verdade, tem crédito também. Tem bastante coisa na casa, mas eu diria que uns 70% é indústria farmacêutica. Não só a indústria, mas também, por exemplo, consultórios, direto com médicos também. A gente também tem alguns clientes que a gente lida direto com eles. A gente aprendeu bem as particularidades da indústria e facilita. E é que vocês fazem para vender experiência? Que é isso que a gente faz, né? Tem que vender experiência. Esse é um super desafio. E como você faz, tanto na parte de marketing, para chegar nesse cliente e falar, comunicar o que vocês fazem, e até no dia que você vai fazer a reunião e vender. Qual que é o caminho que vocês fazem? Eu acho que o primeiro ponto, que a gente pelo menos leva muito em consideração, é relacionamento, né? O B2B funciona muito bem com relacionamento, pra gente não seria diferente. Então, zero um setor imediatista, né? Um anúncio, uma influenciadora para falar sobre nós não funciona. Não é isso que vai fazer o cliente comprar. Ele tem 1001 aspectos que precisa analisar nosso para fechar algo, né? Qual que é a essência dessa agência? Como que eles operam? Será que eles vão me entender? Eles entendem o meu propósito, o meu posicionamento? Eles conseguem desdobrar isso para as experiências que a gente precisa? Então, é muito profundo. E aí a gente sempre tenta ir por esse caminho de relacionamento, de fato, né? Então, começa ali um relacionamento próximo, né? De pessoas que a gente já conhece, mas tem muito boca a boca. Boca a boca funciona também, né? No nosso meio. Por isso que a gente entrega tudo tão perfeitinho, né? Com tanta qualidade. O acabamento, a gente pega no pé do acabamento. Porque isso é um marketing a nosso favor, né? A maior prova social que a gente tem são os eventos que a gente faz. Inclusive, a gente usa isso como conteúdo, né? E até se a gente precisar recusar, que também já aconteceu. Porque, assim, uma das coisas que a gente preza muito é pela qualidade do que a gente está entregando. Se chega, né, algum briefing ali, alguma coisa que a qualidade é muito longe, tá? Muito longe do que aquele cliente precisa. E não faz sentido conectar o nosso nome aquilo, a gente recusa. Então, isso também claro que a minoria... tudo que a gente construiu, né? Claro que a minoria, né, tá no grupo ali da exceção, mas acontece. Inclusive, recentemente já aconteceu. Isso, cara, mas tem que ter isso. Até porque, senão você se vende e depois você perde toda a sua reputação, cara. Exato. O ruído que vai causar pode ser muito maior. E uma coisa que nós comentamos muito lá dentro, assim, hoje... aquele cliente, aquela pessoa, ela está naquele CNPJ. Sim. Mas amanhã ela pode estar em vários outros CNPJ. E se ela gostar de você, ela te leva junto. Te leva. E a gente já viveu isso, né? Isso é uma realidade. A gente tem muito isso, assim. A gente tem vários clientes que foram nos levando para outros lugares, abrindo a porta para outros lugares. E até mesmo o nosso próprio nome, né? Porque, assim, estamos ali representando um lugar. Né? Nesse mesmo movimento meu de carreira... Né? Outras pessoas. Eu tô conversando com pessoas, inclusive, né, tenho vários conhecidos que já viraram clientes nossos, porque é aquilo, é o seu nome que tá ali, é o que você construiu por trás, é a relação que você criou, é a conexão que houve. Então, isso é extremamente importante. Se não tivesse sentido nenhum... Se você não tivesse sido uma boa pessoa lá na Sanofi... Teriam cortado já a relação. Mas isso é um fato, assim, relacionamento... Portas abertas, né? Sempre. É o que eu sempre falo, o B2B é relacionamento na veia e o B2C é atenção. É captar a atenção e reter a atenção das pessoas. E de forma rápida, Exatamente. E de vez em quando a gente consegue fazer isso também no B2B, por isso que tem as experiências. Exatamente. Sim, a gente grandes constrói várias experiências também, isso é bem legal. Mas voltando à sua pergunta, acho que depois que existe esse relacionamento, né? E aí, essa é uma bola muito dividida de nós duas, né? Normalmente o que o marketing tenta fazer na agência, eu tento sempre levantar a bola pra Mari cortar, digamos assim. Então, eu faço a marca ser conhecida, né? Uhum. A gente às vezes cria experiência pra nossa própria agência, porque precisamos mostrar o que a gente entrega, então vamos fazer o mesmo com nós, né? Com a marca.
Então eu levanto a bola, faço a agência ser conhecida, a Mari vai e corta com um relacionamento e cultiva esse relacionamento ao longo do tempo, né? É muito longo prazo também. É a constância, né? Então a minha equipe ali, Farmer e Hunter, né? Acho que tem a constância, né? E isso é extremamente importante, né? Pra quem tá na área comercial, né? Eu que vivo ela há muitos anos, é isso, assim, né? Cada vez mais vai se perdendo, né? Então você tem que estar ali, se fazer presente. Mas acho que uma das coisas também importantes é que, assim, chegou alguma coisa dentro da casa. Uma proposta ali de alguma coisa que a gente tem que entregar dessa experiência. É isso. OS, né? Chegou. Ordem de serviço. É isso, OS. chegou. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, que é o nosso papel do lado, né, do lado como fornecedor, falar, tá bom, vamos entender, né, traduzir isso, né. E aí, para traduzir isso, talvez a gente precise de uma reunião, né, porque não tá tão claro o que tá ali no papel para poder capturar, mas até mesmo quando é necessário, né, esse debriefing, vamos dizer assim, né, esmiuçar o que tá naquele projeto ali, a expectativa deles é que a gente já chegue com a pergunta, mas com a resposta encaminhada, né, eu acho que... Projeto pronto já. É assim, você pergunta já com a resposta pra ele. Eu acho dúvida. que é isso. Tem essa dúvida, isso. mas eu pensei nisso daqui, é isso mesmo? Exato, acho que esse o caminho. Tem um trabalho muito forte nosso de estudar de fato, né? O cliente, a marca, enfim, tudo. Porque pra chegar com essa resposta, a gente já tem que ter feito todo Se é um cliente antes, já da casa, é mais óbvio, mais leve, tranquilo, a gente já vive, né, essa cultura, vamos dizer assim. Agora, se é um do zero, aí a gente tem que estudar mais, né, se internalizar mais. Até quando vem esse projeto pela primeira vez, normalmente não é só um papel que entrega, foi uma reunião que foi feita, né, uma conversa ali, enfim. Que assim, você não entrega uma experiência também em 2 dias. Tem um certo planejamento. Quer dizer, espero-se que não, né? Porque às vezes chega... Você consegue... A gente tá em plena quinta-feira, o cara fala, segunda-feira tem pra fazer um evento? Isso acontece. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece com frequência. Acontece. Não, de fato. Mas assim, as maiores, melhores e que tem mais sucesso nas experiências são as de longo prazo. É que você teve tempo para construir, para planejar, para estudar aquele cliente, estudar quem ele quer atingir, né? Seja um parceiro, o cliente interno, né? O time, ou de fato um cliente final dele. Então, as experiências que têm mais sucesso são essas que a gente consegue passar por todas essas fases de criação. E esse longo prazo, ele é muito relativo também, né? Porque dependendo da experiência, esse longo prazo a gente vai precisar de 3, 4 dias para desenhar o planejamento. E vão ter experiências que às vezes a gente vai o mês inteiro ali esmiuçando, porque de fato é algo mais transformador, grandioso, impactante. Depende muito do tamanho dela, essa experiência. E do impacto, né? O tamanho da entrega mesmo. A complexidade, quanto que tem a complexidade envolvido, e a entrega física, né? Acho que isso também... É um evento pra 10 médicos, Exato. um evento pra 1.000, 2.000, Exato, 10.000, muda muito, né? Você vai fazer um Lollapalooza, você vai fazer um almoço com a sua Exato, família. isso. É tipo isso. E o objetivo do evento também muda muito, né? Se é uma experiência que você quer criar uma conexão genuína entre a marca e as pessoas, pode ser mais delicado também. Você precisa de um pouco mais de tempo para construir aquela estratégia muito bem, para estudar realmente o cliente, né? Qual que é a dor, a preferência, qual que é o padrão dessa pessoa, onde a marca e o cliente conversam para eu poder trabalhar a experiência em volta daquilo. Então, é muito particular, né? De cada experiência. Mari, você falou de 2 termos aqui, do farmer e o hunter. Para quem nunca ouviu isso... E eu acho legal a gente explicar, porque no B2B, se você não tem um bom farmer, que é aquele cara que tá nutrindo as relações, que resumidamente é isso, nutrir relações, tá no dia a dia presente, se você não tá presente, alguém vai estar presente e você perdeu esse cara. O hunter é um pouquinho mais complexo, né? Porque como que você vai chegar nesses caras? Quem vai atrás, né? Quem vai atrás. Do lead, quem vai caçar do literalmente. Caçador, é exato. o caçador. Então são 2 perfis que normalmente eles são completamente diferentes. Né? Tem uma pessoa que ela abre muito caminho e não consegue manter relacionamento nenhum. Ela e só tem gente que é muito boa forte em fazer relacionamento, mas de abrir conversas, ela tem essa deficiência. Então são perfis muito distintos. É até difícil você juntar os 2. Tem profissionais que conseguem fazer os 2, é super raro. Mas explica
a sua experiência, o seu time e tudo mais, pra gente falar um pouco de vendas agora. Eu tenho uma pessoa que é mais dedicada ao Hunter, e aí existem vários perfis de Hunter, né? Porque tem uma parte ali que já vem quente, né? Que a gente, num primeiro contato, a gente já sente que é mais quente, e aí dá pra ser mais assertivo com esse prospect, com esse lead, enfim. Então eu tenho essa pessoa que tá mais nesse lugar, né? De ir atrás, de caçar, Não pode ter vergonha, né? Exatamente. O Hunter, ele... É a pessoa sem vergonha. O Hunter é aquela pessoa que, assim, o não eu já tenho. Exato, cara. O que vier É lucro. Então, Exato. assim, o Hunter é essa pessoa. Então, eu tenho ali a Mari, né? Que não é Mariana, mas é a Mari também. Exato. Tem a Mari ali, que ela é essa pessoa completamente sem vergonha nenhuma. Que vai atrás, até com alguns contatos mais próximos, ela fala assim, e aí, não tá me respondendo por quê? Quando tem intimidade, né? Sim. Que Já puxa que tá pra um lado mais caçando, tal. cômico ali. Oi, sumido. Essa pegada. E quando é alguém que, de fato, né, tem que ter ali um pouco mais de compostura, né? É um outro modelo, né, de chegada, ela faz muito bem. E aí eu tenho uma outra pessoa, que é a Nayara, né, a Nay, que aí ela é já essa pessoa do relacionamento. Que vai convidar para um café, que vão fazer reunião periódica. Que gosta de conversar. Que gosta de conversar. Que aí, assim... Como estão seus filhos? Como você quer? Que vai entregar um mimo, né? Vai ali na hora que vai ter uma conversa, uma reunião, uma apresentação. A gente leva ali uma lembrança, né, da marca, algo que se conecte. Isso é muito legal a gente trazer, porque quando a gente fala de B2B, as pessoas acham que você está falando só com o departamento de compras, que é uma barreira ali digital, você não tem relacionamento nenhum. Cara, até chegar no compra, você tem um monte de gente que você tem que convencer também. Você trilhou um caminho longo até chegar lá. Então, é complexo isso. É demorado também. É isso, a constância, né? Vão ter relacionamento. Tem pessoas que, por exemplo, eu diretamente estou conversando desde que eu fiz a minha mudança e tá ali, entendeu? Tô mantendo aquecido. Porque não é o momento, porque o perfil é outro, porque tem que chegar para um outro lugar. Então é isso, né? E tem, sei lá... Vai cercando as galinhas. Uns 3... É isso, exatamente. Um pouquinho pra cá, pra cá. E já tem uns Pastoreio. 3, 4, acho que novos clientes que assim... Foram mais rápidos, A primeira conversa é tipo, na semana seguinte, Mari, tá aí. É outra dinâmica do B2C. O B2C, o cara já consegue vender no primeiro dia. O B2B... Cara, eu não conheço um case do cara que entrou e vendeu no primeiro dia. Não, a não ser que ele já trouxe uma conta... Muito quente, já uma tava coisa muito engatada. E já trouxe. Caso contrário, cara, você que tá tentando pensar no seu time comercial novo aí, trazer um profissional e tá com pressa, não tenha pressa. Não tenha pressa, exato. De fato, o B2B é o relacionamento, né? E aí a gente tem essa divisão ali dentro do time e eu tô... construindo a estratégia, né? Ainda tem etapas, né, de estratégia que precisam ser construídas, porque antes não existia uma área comercial, né, dentro da agência, então eu entrei para construí-la. Então, políticas, processos, estratégias, desenhos, papéis, responsabilidades, enfim, tem todo esse lado. Super conectada com o marketing para te trazer esses leads também. E aí, como que vocês fazem para buscar esses leads? É um grande desafio, acho que pra maioria das agências, né? Porque a gente não é só uma pessoa que precisa convencer, igual a gente tava comentando, né? Não é um B2C. A gente precisa convencer 7 pessoas diferentes de que a gente consegue entregar o que a gente tá se propondo. Então, hoje, o principal caminho que a gente segue é uma criação de conteúdo voltada para autoridade e credibilidade. Então, a melhor forma da gente conseguir fazer com que esses clientes entendam o nosso potencial, né? E o que a gente consegue entregar é mostrando o quanto a gente sabe, o quanto a gente tem, né, de técnica, tudo que a gente absorveu ao longo desses anos, o quanto a gente está ligado nas novas tendências também. Então, a gente está trabalhando bastante conteúdos de valor em cima disso, né? Em cima de gerar autoridade, de gerar credibilidade, né? Aumentar, na verdade, a credibilidade que a gente já tem no mercado. Mas fazendo isso agora de uma forma mais intencional, né? Então... comigo aqui, né, por trás. Com constância, né? Porque às vezes você faz uma campanha de PR, você paga... fiz esse job que é muito legal, lança lá. Pum, lança um release.
Aí você vai comunicar de novo com o mercado daqui um ano. Aí Quando já... você faz outro... Aí o pessoal nem lembra quem você é mais. Tem outra pessoa que tá há mais tempo ali te ensinando e te mostrando o que ela faz, né? E isso vale também para as experiências. É algo que eu e Mari batemos muito no ponto, né? A gente vem aí de um cenário antigo em que as experiências eram pontuais, né? Acontecia uma experiência aqui, uma experiência ali e boa. Você não consegue trabalhar a marca com uma experiência ou outra, né? Precisa ser algo a longo prazo. Quando a gente consegue planejar as experiências a longo prazo, a gente monta uma jornada. A gente consegue metrificar melhor, muitas vezes. A gente consegue manter uma coesão e uma coerência em todos os pontos de contato da marca. Então, faz mais sentido. A gente entra, de fato, como um braço estratégico, né? E não como uma só operação, né? Só para tirar aquilo do papel. E você veio de agência antes de entrar na GB? Você veio de onde? Não, do marketing? de onde eu vim. Ou não veio do marketing? Não, eu vim do marketing. Eu sempre fui do marketing. Meu primeiro contato, inclusive, com o marketing faz uns 8, 10 anos aí, mais ou menos, quando eu me envolvi com a empresa júnior da faculdade. Ó, que legal. Tá Então, vendo como é a importância, tempo. gente, da empresa júnior? Vale super a pena. Ainda mais no meu contexto, né? A faculdade era uma federal. Vou falar, Federal de Brasília. Que ela é mais... Você é de lá? Não, eu sou do interior de São Paulo, mas morei muitos anos em Brasília. Eu ia falar, pô, mas não tem sotaque. Não. Como assim? Não, eu sou aqui do interior de Serra Negra, mas fui pra Brasília muito nova e fiquei lá boa parte do tempo. E a UNB, ela é muito focada em teoria, né? Ela é uma faculdade muito boa pra teoria, pra prática, nem tanto. E aí as empresas juniores são perfeitas pra isso, né? Então vale super a pena. Inclusive isso era o que eu tinha em mente quando eu me envolvi com a empresa júnior lá atrás. Mas foi lá que eu conheci o marketing, me interessei por marcas e desde então nunca mais saí. Passei por algumas consultorias de inovação voltada para o setor público, porque na época eu morava em Brasília, então fazia sentido, né, essa atuação. 90% é setor público. Respira setor público, assim. Todos os meus colegas da época, eu quero ir pro privado, todo mundo mudou para São Paulo. Ninguém ficou lá porque não tinha como. Não tinha. Mas mesmo nessa consultoria eu olhava projetos que focavam em estratégia de relacionamento, então eu nunca fiquei longe, né? E aí depois tive minha grande escola profissional, que foi ter passado por uma startup early stage. Só que é da área de moda, era um marketplace da área de moda. Eu olhava marketing lá dentro, então eu também fiquei com a área do zero, assim, comecei... É bom que é um grande MBA acelerado, né? Muito early stage de startup, ela pivotou no meio do caminho ou não chegou a pivotar? Com certeza! Várias vezes! Várias vezes, muito! Mas assim, é uma escola de resiliência, de criatividade... de tudo, assim. Eu cresci muito enquanto pessoa e profissional, muito por conta de ter trabalhado lá. Mas eu toquei um projeto em especial nessa startup, que foi o grande responsável por me fazer mergulhar no mundo de branding, né? E aí ali eu descobri, é isso, é marca que eu quero, é isso que eu gosto. E aí, depois disso, fui vivendo, né, mais a área, fui percebendo também que experiência de marca acaba sendo uma abordagem mais certeira, né, mais assertiva quando a gente fala de criar conexões, né, mais reais entre marcas e pessoas. E aí isso me interessou pra caramba, o suficiente pra eu começar a me colocar nessa direção. E aí cheguei hoje aqui, né, na agência, na GB Live, que é focada nisso, né, experiência de marca e live marketing. Então, isso é um pouquinho da minha trajetória, de como eu vim parar aqui. Como eu saí de Serra Negra e vim parar aqui. Surgiu em São Paulo de novo. Eu acho que uma coisa muito legal que a gente tava... Eu fui pensando aqui enquanto você ia falando, é que quando a gente fala, né, de como criar essa experiência e como se vender, qualquer projeto que a gente pensa para os nossos clientes, a gente sempre pensa na régua de comunicação do pré, durante e pós. E aí, quando a gente vai falar da gente, a gente também, né, tem isso, né? Essa construção da régua de comunicação constante. Então, para quem ainda não é cliente, para quem já é cliente, para quem já viveu ali uma primeira experiência com a gente, como no pós isso também pode gerar um buzz e movimentar. Então, o nosso olhar, né, tá muito alinhado e conectado com o mesmo caminho do que a gente constrói para os nossos clientes, né? Porque eu acho que é isso, né? E aí, do lado, né, do comercial, é como que eu transformo tudo que a Gi cria com o time dela num uau, né? Eu acho que... Como a gente vende isso como que a gente sai do lugar comum, né? Na hora que a gente tá ali na frente, né? Apresentando
a agência ou apresentando um projeto, né? Já um projeto ali que a gente já desenvolveu e estamos ali na fase, né, final, numa concorrência de um bid. Então, como que a gente traz, né, esses diferenciais da agência conectados principalmente com 2 pontos, que é o que eu mais ouço, né, de qualquer cliente. Tem que ser inovador e criativo. Então, e aí sempre. Como que a gente... Todo briefing. Assim... Eu sempre volto. Não tem um que não fala, use sua criatividade. Defina a criatividade e inovação, por favor. Só pra entender se a gente tá na mesma página. Não, e mostre até onde a gente pode ir também, né? Porque Exato, tem um equilíbrio muito grande entre essa necessidade de inovação que eles trazem, mas as diretrizes do cliente, né? Quais são os limites que eu não posso passar? Exato. Quais são os elementos inegociáveis? Puta, X, Y, Z, você não pode mexer. Beleza, então de A, B, C eu posso? Até onde eu consigo ir? E aí, com isso, a gente consegue entregar essa inovação. E até o que eles esperam, né? Esse é o primeiro ponto. O que eles esperam que a gente mexa? Porque tem coisas que não vamos mexer. Cultura da empresa, ou às vezes alguma coisa que tá por trás, né, daquela experiência e tal. Mas, e aonde que assim, qual é a linha tênue que por trás eles não falam, mas eles querem que a gente mexa? Porque talvez lá dentro não tem eles força sozinhos pra poder movimentar. Porque tem muito isso, né? Eu que vivi muito do outro lado, tem isso muito. Também. Às vezes a gente precisa dos parceiros. É isso que eu ia perguntar, né? Porque você que tava do outro lado, né? Você passava esses briefings pra agência, né? Pro nosso lado, né? Tipo, passava o briefing e tal. O que você achava naquela época que faltava de entendimento? Que agora que você tá desse outro lado, você fala, não, entendi. Eu acho que a gente que não entendi o outro lado. Que você tinha uma falha de comunicação que aqui. Você achava que tinha de falha, né? Esse hiato de comunicação entre uma ponta e outra. Primeira coisa, acho que é uma comunicação transparente até o nível do limite saudável de uma relação entre cliente e fornecedor. Que assim, tem coisas que às vezes do lado do cliente a gente pensa de um jeito, mas aquilo daquele jeito não é possível de se concretizar. Mas existem outras formas de fazer que vai entregar o mesmo objetivo. Então, assim, eu acho que faltava, talvez, aí com a cabeça do cliente, agências, fornecedores que têm essa responsabilidade de também falar, olha, eu entendi isso, isso e isso. A gente consegue entregar a mesma coisa, mas não exatamente desse caminho. Por causa disso. Porque eu acho que o mais difícil de quem tá do lado do cliente é entender a complexidade da entrega acontecer de verdade, né? Porque a gente tem, sei lá, eu quero construir um circo que tem, entendeu? Pombas brancas quero voando. Fazer o parque da Turma da Mônica em 2 dias. Quem faz? Entendeu? Faz o pessoal da Disney. Calma aí, não é assim. Eu quero construir um circo com pombas brancas voando, sei lá, como é que a pomba vai estar, se ela tem que ser treinada, se ela não vai. Entendeu? Se ela é de verdade ou não. Se não é, se vai virar um 3D, se é um holográfico. Se precisa de IBAMA autorizando, coisa tipo, é você que se vira. Eu quero daqui a 2 dias. Então, eu acho que do lado do cliente falta muito conhecimento mesmo, né? Técnico do que é executar uma experiência, um projeto. Porque do nosso lado, assim, a gente até entende de complexidades e técnicas, mas dentro do quadrado do nosso mundo. É isso. E aí eu acho que quando tem um parceiro, um fornecedor que traz essa seriedade, com a percepção de parceria mesmo, tipo assim, eu não quero ganhar em cima de você, ou não é que eu não quero fazer o que você tá me pedindo, eu só tô te explicando que pra gente chegar nisso, tem essa complexidade, precisa dessa aprovação, sei lá, da prefeitura, e aí precisa tem até a oportunidade alvará. de você ser mais parceiro ainda, que você falou, pô, faz sentido pra marca fazer isso? Exato. Às vezes você tá tentando corromper todo um negócio que você tá fazendo de trabalho aqui pra entregar uma coisa que não faz sentido nenhum pra você. Vamos repensar junto? Aí você ganha o cliente, normalmente, quando você faz isso. Porque, normalmente, o fornecedor não tem essa coragem. Que fala, pô, se eu fizer isso, talvez ele nunca mais fale comigo. Só abaixa a cabeça e fala. E tem momento que se falar isso, o cara vai ficar emburrado, e você perdeu o cliente, você fala, cara, livramento, né? Porque se esse cara não tá querendo um fornecedor que pense, ele só quer quem execute, tem vários que vão fazer, ele vai ser uma briga pra quem é mais barato. Que acho que esse é a questão toda. De virar uma commodity, né? O serviço. E o que é virar commodity? É tipo quem faz mais barato e entrega a mesma coisa. Só que, cara, o projeto que você faz é uma propriedade intelectual, querendo ou não.
Por mais que não pareça, Ele né? super. Pode não parecer, mas A gente tem que entrar nessa discussão, porque muitas vezes você entra principalmente em bid, né? A gente entra, né? Leilão, gente. Vai falar leilão, né? Vamos falar de RFP, né? Aí você faz projeto, você cria o 3D e tudo mais, e o cliente investe tempo, investe dinheiro para fazer aquilo. Investe dinheiro e tempo, E aí eu sempre debato e falo, quão justo é para os fornecedores investir tudo isso numa concorrência que às vezes o cliente já sabe com quem ele quer fechar. Que ele tá ali só pra conseguir É super polêmico falar isso. Ele precisa de um mínimo, né, de orçamento, exatamente. precisa seguir um compliance. Exato, cara. Eu falo, se for assim, cara, vamos ser todos honestos um com o outro. Transparente. Ou você paga por isso. Fala, eu preciso, gente, eu tenho essa verba, minha experiência vai custar 2 milhões, eu tenho 20 mil para cada fornecedor, fazer essa concorrência. Beleza? Que nem é quando você vai fechar o FII. Que isso já acontece. Exato. Porque para trabalhos, né? Eu quase falo job. Segura. Porque para job. Eu gosto de trazer essa discussão porque o mercado precisa discutir isso também. Sim. Porque senão a gente começa a desfavorecer os novos entrantes, a criar buracos no mercado, né, e falhas no mercado que o cliente deveria ajudar isso a não acontecer. Né? Para não ser tipo só uma concorrência. Cara, eu preciso de 3 orçamentos. Faz aí, eu já sei que eu não quero fechar, eu quero fechar com esse cara. Eu acho super injusto. Isso dificulta muito a evolução do setor como um todo, né? Exato, né? A gente vai, assim, se a gente se rende a isso, vai perdendo a qualidade. E não é a nossa ideia, né? A gente quer entregar o melhor pro cliente, mas precisamos que ele também, às vezes, mude um pouco mais o trabalho, porque eu acho que é isso, né? Das duas pontas precisa dessa iniciativa. Exatamente. Como você comentou, é um tema polêmico, mas ele tem que se manter vivo e eu acho importante a coragem da gente manter vivo. Independente do tema, assim, temas que são polêmicos, mas que são relevantes, tanto do lado do cliente como do fornecedor, é importante manter essa discussão aberta. Na hora ali que recebe, né, RFP, enfim, que vai participar ali do bid, né, do leilão, conversar com compras, olha, como é que vai funcionar, em que caminho que vai, qual é o nível de expectativa que os clientes internos têm, porque eu acho que é isso, assim, tem que ter um refinamento, que vai ter projetos que é isso, a gente vai ter que dedicar tempo e dinheiro a mais, outros daria para ser simplificado, mas aí, às vezes, não tem essa dinâmica, essa conversa construtiva. Tem gente que não consegue abstrair uma ideia, né? Você mostra referência, tenta discutindo e faz o pitch. O cara fala, não, eu preciso de um 3D, de um vídeo, me explica, porque eu não entendi. Ver exatamente como vai ser, né? E aí você fala, cara, mas isso é um segundo processo. Você pode pedir pra mim e vai ter esse processo na hora que a gente tiver o projeto fechado. Exato. Porque eu tô entregando o trabalho, né? O job, antes de fazer. A gente acaba entregando o ouro antes, né? E que às vezes dói, né? Porque, assim, já sem abrir nomes, né? Sem abrir nada, mas já aconteceu. A gente entrega um projeto, sensacional. Um tempo depois, a gente vê... O projeto acontecendo. E não foi com a gente, sabe? Então, é que não tem uma proteção, ideias, né? É que você não tem uma proteção intelectual para projeto. Você pode até tentar processar esse cliente, mas não... E a dor de cabeça, né? Mesmo que você coloque numa apresentação esse conteúdo intelectual, não importa. Não tem Ele como não blindar, restringe. Né? E assim, quem vai ser o fornecedor doido que vai criar um contrato de confidencialidade que vai fazer os clientes assinarem antes? Eles nem vão assinar, né? Então assim... Vai te tirar da concorrência. Exatamente. E nem te chama pras próximas. Eu acho que essa é a discussão exatamente pra gente jogar pros dois lados, sabe? Exato. Tipo, a gente começar a não aceitar também. Cara, não vamos aceitar. Tem concorrência que eu falo, cara, vai funcionar desse jeito? Obrigado, não vou participar. Eu vejo, assim, a gente precisa, né? Estamos caminhando já, mas precisa cada vez mais... as empresas entenderem que agências são parceiras, né? A gente tá ali para ser parceiro estratégico deles. Então, a gente não quer só tirar uma convenção do papel e te entregar pronta. A gente tá aqui para fazer muito mais. A gente consegue... Tem alguns clientes que já enxergam a gente assim. Então, tem cliente que já chamou a gente para fazer o planejamento anual das experiências. E é isso que a gente quer. Porque isso é a estratégia. Exato. Isso é a experiência completa. É uma jornada completa. Que faz muito mais sentido pra gente. E pra eles, né? A gente consegue ter uma marca muito mais coisa. E quando você vai para esse lugar estratégico, vou dar um exemplo, temos um cliente que ele ia fazer um evento com crianças, e dentro desse evento com crianças, que a ideia é durar uma semana inteira, ia precisar de oficinas. Culinária, jardinagem, etc, etc.
Só que esse cliente, uma parte do dia vai ser dedicado a um lado mais pedagógico com essas crianças. A proposta que eles tinham pedido original era de 8 horas por dia dessas oficinas. A gente entregou o valor das 8 horas por dia, mas na hora que a gente foi apresentar, a primeira coisa que eu falei foi: não faz sentido vocês pagarem por dia 8 horas da oficina. Por quê? Porque uma parte do dia tem que ser dedicada a essas outras atividades pedagógicas que vocês querem desenvolver. Então tá aqui outro valor. Esse é o que você tem Então, de 8, assim, você te dá o você outro me valor. pediu 8 horas, você me pediu 8 horas por dia Aqui. por uma semana inteira, tá aqui. Mas a gente também trouxe meio período. 4 horas por dia, tá aqui. Esse valor pode ser revertido em outras coisas. Vamos fazer um press kit, vamos mandar pra casa dessas crianças, eles vão receber uma camiseta customizada por vamos dia. maximizar a experiência de uma Então, outra assim, forma. ao invés de usar esse valor na oficina, vamos customizar. Vai ter uma camiseta com uma cor diferente por dia. Todo mundo já vai receber na semana anterior com uma cartinha de... Já gera expectativa, já coloca, né, as crianças no mood, enfim. A família, né, o cuidado, porque eu acho que uma das coisas mais importantes, né, pra quem tá ali deixando o seu filho o dia inteiro num lugar, é saber que vai ser bem cuidado, que vai ser acolhido. Então, a família ali tem naquele essa segurança, né? já recebe. Claro. Então, assim, quando eu falei gente, beleza, vamos orçar o 8, mas vamos orçar o 4? Porque não faz sentido dentro da dinâmica que o lugar quer entregar. Vai pagar o dobro e não vai usar. A equipe vai ficar lá ociosa, a equipe da oficina, porque não vai ter nenhuma criança pra pintar o rosto, porque vão estar fazendo atividades você tá pagando pedagógicas. por nada. E o cliente tá, né, desembolsando ali um valor que ele poderia estar dedicando a outras coisas que vão criar conexões dele com os clientes dele. Porque a gente também tá nessa triangulação. Faz total sentido. E isso é parceria, né? Eu isso não quero só que você gaste o seu dinheiro, eu quero que você construa a sua marca. Eu quero as experiências que geram conexão, porque isso também é bom pra gente. É o que a gente gosta de fazer, né? Então... E assim, se a gente vê algo que não conecta com essa entrega, com esse propósito, por que a gente vai apresentar só por apresentar? Por que eu vou ganhar um fee em cima do dobro, sendo que esse valor pode ser revertido para coisas que fazem muito mais sentido? E na hora, assim, ela ficou parada olhando assim, sabe, meio... Não tinha pensado nisso? Não tinha pensado nisso. E tô chocada que você me trouxe isso, sabe? Tô chocada que você tá propondo metade do valor. Meio que... Tipo, você tá ganhando menos? Como você tá apresentando o negócio? Tem alguma pegadinha? Então, é uma questão de responsabilidade com a nossa própria marca, né? A reputação tá em jogo, a nossa imagem tá em jogo. Então, vamos cuidar dela da melhor forma possível. Acho que quando chega nesse ponto, né, que o cliente começa a entender que o fornecedor, ele é um parceiro, né? Ele não tá só ali... A relação muda pra cá. Pra operacionar e acabou, muda o mindset Você deixa vai pra outro de lugar. ser descartável, né? Porque muitas vezes o fornecedor é descartável. Faz esse evento, próximo. Troca, com mais barato. Essa não é a ideia. Essa ideia é ser um braço fora seu, mas estratégico, que tá com você pra pensar e co-criar tudo que for necessário e possível, né? E tem um assunto agora que a gente vai puxar aqui, que tem poucas pessoas falando, uma tal de inteligência artificial. E como vocês estão usando isso para vendas, para o marketing e na entrega de experiências para o cliente? Onde a gente mais usa é na entrega de experiência, né? A gente acaba... Porque assim, querendo ou não, inteligência artificial traz uma eficiência muito maior, né? A gente consegue ser muito mais rápido nos processos, mas ela é sempre um meio. Ela nunca é o fim por si só, né? Então, se a gente tá falando de experiências... de criação de experiências que geram conexão, a IA não vai conseguir me entregar essa conexão, né? Eu vou ter que fazer isso, eu na minha cabecinha aqui, o time ali pensando. Mas sem dúvida nenhuma a gente usa bastante IA, principalmente para as experiências, para conseguir aquele momento que travou, puta, a gente já fez o brainstorming, não tá saindo mais ideia. Joga aí pra mim, ChatGPT. Vamos lá, o que ele consegue me trazer? E muitas vezes traz algumas coisas bacanas, né? Mas assim, nunca é o final. A gente, pegou a ideia... Levou pra mesa, discutiu. Ok, dessa ideia aqui, né, que ele trouxe, dessa sugestão, como que a gente adapta isso pro cliente? Como que a gente traduz o posicionamento do cliente aqui nessa sugestão, né, nessa experiência? Então, ele é sempre um meio, ele nunca é o fim pra gente, mas com certeza ajuda bastante. E o mais interessante é a inteligência do nosso know-how que coloca na hora de fazer a pergunta. Sim, porque assim, é o famoso prompt, né? Toda a diferença. Se você não sabe colocar, se você não sabe pedir, enfim, você não vai ter... você não vai ter um retorno bacana.
vai ser um retorno genérico que outras 1001 agências vão estar entregando. Então, assim, o que a gente coloca dita muito o que volta, né? Então, tem a nossa inteligência de colocar e tem a inteligência depois da adaptação para caber, né, no contexto. Mas faz parte da nossa... Faz parte dos projetos também, né? A gente tenta sempre, principalmente quando o cliente pede, mas em todos os projetos também, trazer essa tecnologia, né? Ela ajuda a, por exemplo, hiperpersonalizar algumas experiências. Mas, de novo, é meio, nunca fim, né? Ela é só um caminho pra gente conseguir criar essa conexão. Ela, por si só, não consegue. E na hora de efetivar, né, viver ali o dia da experiência em si, a gente também cria ativações usando a tecnologia para impactar mais. Então, um holográfico, uma mesa interativa... Uma projeção mapeada. Uma projeção mapeada que vai trazer ali um impacto super diferente. Um túnel sensorial. Nossa, sim. Que... A gente fez um projeto que tinha um túnel assim. A gente fez um túnel sensorial. A gente criou isso. Esses 0 IA. A entrega IA. final, que eu acho que tem a tecnologia por trás para operacionalizar mesmo, para executar o projeto, né? Que aí tem que ter toda ali uma conexão tecnológica para você entrar no túnel e sentir o ar, sentir o cheiro tem e a projeção. A música, o visual. E a música, tudo ao mesmo tempo. Então, a entrega, muitas vezes, né, efetiva, tem por trás, né, uma inovação, uma tecnologia, né, que hoje facilita muito, né, pensando em eventos há 10, 15 anos atrás, que a gente também pode usar a favor. Tem coisas lindas, né, com projeções que você... Parece que você tá dentro, né? A gente que lida muito, né, no mundo farmacêutico, um dos nossos clientes tá muito conectado com pele, né, com dermatologistas, tem experiências que parece que você tá dentro da pele. Tipo, coisas você assim... Você consegue ver as camadas da pele, vivenciar o tratamento acontecendo, tipo um filme do Almodóvar. Aí, cara. Mas é muito legal. Traz uma oportunidade assim, gigantesca. E de uma forma bonita, né? Tipo, que não dá receio. A gente não quer trazer o real, é só a ideia. É transformar, né, essa questão das camadas e do que é isso em algo criativo e usando a tecnologia a nosso favor. Então, na efetivação das entregas, isso acontece muito. Principalmente porque hoje a gente fala muito de experiências multissensoriais, né? Nossa, isso. Então, usar um sentido só, beleza, você já consegue conectar quando bem feito. Mas imergir aquela pessoa com os 5 sentidos, puta, você vai muito além. Porque aquilo grava na pessoa e ela leva pra vida, né? A partir do momento que ela levou pra vida, pronto. A gente conseguiu. Ela criou identificação com aquela marca. Ela não é mais o produto ou o serviço que ela quer, ela é a sensação, é o propósito que eles compartilham. Então, a tecnologia entra muito forte nisso para ajudar a construir essas experiências multissensoriais. Né? A gente usa bastante nesse sentido. E falar de tendências, assim, do que vocês estão vendo dos últimos tempos pra cá em experiências. A gente falou multissensorial, é uma. Mas o que mais você vê? Mais uso da tecnologia mesmo? Ou uma tentativa de aproximar mais as pessoas? Quais as tendências, assim? Uma tendência que eu tô vendo muito é cada vez menos usar coisas que geram resíduos. Sim. Então, isso é um pedido que a gente ouve bastante e eu acho que é um movimento que do lado... Pauta ESG. Que acho que como fornecedor a gente também leva bastante. Tá bem na via de mão dupla. Então, e aí conectando ainda com tecnologia, então vamos trabalhar telões de LED, né, diminuir na parte de cenografia... Né, o máximo de materiais físicos possíveis. Vamos pensar em construir as peças físicas que na hora que for pensar na reciclagem, elas são biodegradáveis, impacta menos o ambiente. Então, vamos usar uma folha papel, enfim, né, que aí já vem de uma origem... É claro que tem um custo... Né? Tem um pouquinho custo maior ainda, né? Mas o que entrega gera por mais trás, valor também, né? o valor que entrega compensa. Então, isso é uma tendência, ainda conectando com tecnologia, porque tem tela de LED, etc. Tal, acho que ajuda muito, né, na redução de resíduos. Essa é uma tendência que eu vejo bastante. Compra de papel, tipo, compra de carbono, alguma coisa do tipo, vocês já fazem algum evento com isso? Já teve essa demanda de cliente? Sim, do tipo, vamos reverter isso em compra de carbono? Sim, já. Tem cliente, inclusive, que pede, a gente é anualmente avaliado por uma plataforma que chama EcoVadis, que é de ESG, avaliação de ESG.
justamente porque pesam muito isso. Então, tem cliente que pede a pegada de carbono, a emissão de relatório, como que a gente descartou os resíduos. Então, eles gostam de ficar por dentro e a gente toma muito cuidado com isso. Pós-evento, a equipe plantar árvores. Então, tem... Isso é bom demais. Tem a contratação de casting, né, muitas vezes, com Isso essa era um público, né? Diversidade. Diversificado, enfim. Então, a gente toma bastante cuidado com isso também. Eu acho que esse lado da diversidade eu também vejo um reflexo muito maior hoje em dia. Né? Você consegue ver ali a inclusão e a diversidade de fato, né? Do casting, dos prestadores, das pessoas que estão, né, participando ali da operação do evento. E o pedido de sair de um padrão perfeito de sociedade... para um padrão mais real, e para um padrão mais real, acho que é isso, assim, trazer mais essa vida real, pessoas reais ali, na parte da produção, né, e enfim, os freelas, né, acho que eu vejo bastante isso, assim, também. Tem uma outra tendência forte que eu vejo também, que é do protagonismo, né, da era do protagonismo, olhando pelo ângulo do cliente, do stakeholder, do final, né, a última pessoa a ser impactada. Normalmente hoje eles pensam muito, né, na verdade, como que essa marca se posiciona em relação a mim, né, o que ela consegue me entregar. Então, querendo ou não, isso impacta bastante a nossa construção. A gente tá encarando ali como uma tendência, por isso que as conexões, né, elas estão ficando cada vez mais personalizadas, porque eles estão demandando isso. Então, essa é uma tendência que eu vejo forte, que vai trazendo desafios, né, pra gente, porque é impossível. Com certeza, é uma delícia. Mas são desafios porque é impossível você personalizar uma experiência enorme pra uma pessoa, né? Nem faz tanto sentido, né? Nem faz tanto sentido, E aí, por isso que entra também um trabalho muito forte de entender qual que é o padrão daquele público, né? Eu preciso fazer ele se sentir especial da mesma forma que eu vou fazer todos os outros. Então, tem um planejamento ali, uma criatividade envolvida. Tem que achar esse ponto de equilíbrio para que todas as pessoas... Um denominador comum ali, sintam sabe? esse... Que são protagonistas. Sintam esse pessoal no coletivo. É isso, é o pessoal no coletivo. É o pessoal no coletivo. Então, a gente tem que pensar nesse ponto de conexão. E aí, entra muito 2 grandes momentos que a gente trabalha bastante nos projetos que a gente também constrói, que é o pré e o pós-evento. Cada vez mais a gente percebe os nossos clientes pedindo essa conexão, esse lado humano no pré e no pós. Então, a gente, nesse momento, está planejando um evento internacional, só que uma etapa desse evento vai ser gerenciado pela sede desse nosso cliente que não é brasileiro. Então, não entende a dinâmica e a cultura brasileira. Que é mais emocional, mais calorosa. Fácil. Super tranquilo. E aí, assim, como que a gente faz pra essas pessoas? E aí, o nosso cuidado, assim, nesse... É super difícil nesse isso, evento específico, assim, delicado. né? Essa experiência, na verdade, né? É assim, como que a gente faz pra que esses brasileiros que estarão em outro local, que não é no Brasil, se conectando na maior parte do tempo com o nosso cliente lá e poucas pessoas do Brasil, como é que a gente faz pra que ele chegue lá se sentindo acolhido e especial? E aí, o pré-evento desse evento específico, ele já tem ali N etapas que vai gerando, né? Já vai capturando. E aí, cada etapa... Não é só no dia, né? Exato. Tem um preparo. E o pós, a mesma coisa, né? Como que a gente também garante que, assim... não é aqui, acabou, beleza, tchau, beijo, tô indo embora. Como é que a gente mantém essa pessoa conectada com a marca do nosso cliente? O pós tá vindo muito forte, né? A gente sente isso muito. E nem só porque, tem rede social e assim, não morre naquele momento, né? As redes sociais perpetuam. Não é nem isso. As marcas querem que o sentimento que você gerou ali perpetue. E aí, a gente tá falando de outro tipo de experiência, né? O negócio é um pouco mais embaixo. A gente tá cuidando bastante também, né? Muito, a gente tá vindo bem forte. Tá chegando muito isso pra gente. Manter vivo, eu acho que é isso, né? Como é que você mantém vivo a sensação que aquela pessoa teve naquele dia, naquele momento com você ali? Como é que você revive aquilo
uma semana depois, 15 dias depois. N maneiras, né? N maneiras. É muito E a personalizado. gente volta naquele ponto que eu bato muito, longo prazo. Não dá pra fazer uma coisa pontual se você quer que esse sentimento se postergue. Eu não queria muito, mas não consigo fazer só com uma experiência. E o que eu sinto muito, assim, também de tendência é a nostalgia. Também. Então, ter os sentimentos, as experiências de tempos atrás. Porque a gente é familiar a alguma coisa e puxa. Então tem, tipo, eventos como o Clube dos 30, né? Que tá super forte agora, por exemplo, né? Sim. Então, você fala, isso, as marcas também, elas estão voltando. Você vê rebranding de algumas marcas, a Jaguar lançou esse... Eu vi esse rebranding. Eu tenho opiniões. Eu também, mas eu acho que eu vou guardar pra mim. É assim, é interessante porque é uma quebra, né? Toda vez que você faz um rebranding, pode ser uma quebra, pode quebrar a marca de verdade. Eles estão deixando de ser uma marca de carro para virar uma marca de luxo. E na hora que você vê a perspectiva e tudo que tá traçado ali, realmente faz sentido. Vai virar, parece uma marca de moda. Foi a sensação. Entendeu? É o que eles queriam. E é uma quebra de paradigma também. E aí, quando você faz um negócio desse, você tá relembrando de uma outra coisa que já existe, né? Que é uma marca de roupa, por exemplo, uma marca de luxo. E então, você pegar a nostalgia para entregar a experiência, porque já tem uma coisa que foi familiar, ou um cheiro, ou uma música, ou um ambiente, ou um figurino, né? Cores. Então, a gente, né? Você vai começando a estudar, porque é uma inovação, mas essa inovação ainda ela tem que ter alguma coisa que remeta a algo que eu conheça. Ela é aconchegante, ela não pode ser tão fora da caixa. Exato. Vocês sentem isso também acontecendo? Sim, sinto bastante. A gente falando dessa coisa da marca de luxo e do lugar dessa marca de luxo, uma das coisas mais impactantes que eu vivi e que eu vi, achei o tamanho do impacto de uma marca de luxo é ter um espaço da Yves Saint Laurent dentro do Louvre, em Paris. Chega a ser tão exclusivo, né? O lugar que se conquista, né? Que uma marca pode conquistar, que ela pode ter um espaço para estar exposta as museu roupas mais dentro... famoso do mundo. Isso acho que é quando você chega ali no ápice da exclusividade e de alcançar o objetivo ali. Que acho que é o caminho, por exemplo, né? Não de ter lá no Louvre, mas assim, Um dia. Esse desejo, né, de se tornar exclusivo, de criar, né, aquele sonho, né, de concretizar aquilo. Então, assim, é a primeira vez que eu fui no Louvre que eu falei, gente, eu não acredito. Tipo, as roupas expostas, loucura, sabe? né? Deve ser Como assim, no Louvre. né, Tipo, conquistou, sabe? Chegou naquele sonho. Pode nem ter visto vivo, mas chegou lá, né? Eu acho que é isso, assim, a gente, né, trazendo pra nossa realidade, fazendo essa correlação, é isso, assim. Como é que você... entrega algo tão incrível que chegue no Louvre. Fechou o resumo. É meio doido, mas o metaverso aqui era isso que... É o que onde chegar. É o que eu queria tentar dizer, mas Com uma verba de 0,01% da Yves Saint Laurent. Esse é só um detalhe que a gente deixa pro próximo podcast. Esse detalhe é engraçado a falta de percepção mesmo. E aí eu acho que em muitos casos é extremamente falta de conhecimento, tá? Eu que vivi muito tempo o outro lado do balcão, né? Você tem um budget anual, né? Você tem uma verba anual para ir usando ao longo do ano. Tentando tirar o budget da boca, tentando tirar o budget da boca. O orçamento anual. Você tem o orçamento anual, que aí você tem várias coisas que tem que acontecer, uma pressão, né, para as entregas acontecerem de acordo com o planejamento, sendo que o mercado é dinâmico e nem sempre o seu planejamento que você fechou no final do ano anterior, que nem virou o ano ainda, que nem teve um impacto de mudanças, sei lá, econômicas e comportamentais, etc, Forecast, cara, é tipo loucura. É coisa que a gente fazia há 20 anos, 30 anos atrás, que nos dias de hoje não faz sentido continuar, cara. O forecast... Não no modelo tradicional. Year to year, sabe? Tipo, ano a ano, não deveria ser assim, cara. Você deveria ter uma... Cara, mudou o mercado, tem que mudar rápido. Não tem budget, deixa pro próximo ano. Você pode acabar com a sua empresa. Não existe, cara, pelo amor de Deus. Mas é o que acontece. Aí, assim, estando nesse lugar, por exemplo, que você tem aquele orçamento anual, aí o ano vai indo. Aí você vai vivendo ele. E aí as mudanças, elas vão acontecendo. E aí, no meu caso, né, que trabalhava em uma empresa multinacional, que assim, não é, eu quero fazer isso, eu vou fazer amanhã.
Você tem que passar por um processo de aprovações internas Que às vezes para que leva um ano. aquilo, Que às pra vezes que demora aquilo um ano. possa acontecer. E no meio tempo, você tem ali uma verba que você tem que gerar as experiências, que você tem que fazer as coisas. Às vezes, e aí eu tô só... Tenho o meu lado de advogado do diabo, mas também tem o meu lado de entender Empatia. a empatia, exatamente, de o que tem aquilo. E eu quero fazer o melhor que aquilo. Aí, às vezes, na minha cabeça, o melhor que eu tenho custa 5 vezes mais, entendeu? Aí eu vou pedir aquilo. Só que eu não tenho a consciência técnica que aquilo vai custar 5 vezes mais. Eu tô achando Que não é proporcional, que o N1 vai valer, que não é o N vezes 5. Uma coisa que eu acho estranha de orçamento, né, até pra gente pegar esse assunto, que muitas vezes a gente do lado marketing aqui, a gente faz um budget que você tira da sua imaginação. Porque você não chegou pro fornecedor e perguntou quanto que custa. Não, você simplesmente... Eu acho que isso é uma das Às coisas vezes é o que mais você tem. Deve ser insanas, esse daqui, cara. marquei. Não, vou fazer um filme, deve custar 10 mil reais. Alguém Calma faz aí. com o celular, tem, tá ótimo, previsão. vai Aí dar você vê super o certo. orçamento, você fala, cara... Vai editar em casa assistindo Netflix. Entendeu? Tipo, Então, não. falta essa noção também de imaginar quanto que vai custar aquele negócio ali. E aí que eu acho que entra aquele ponto da conversa sincera, Transparente, construtiva, transparente. Fala, olha, você quer isso? Entendo. Exatamente nesse modelinho aqui Gosto, que faz você- sentido. que você tá pensando custa N5, mas você só tem o N1. Então, vamos trabalhar no N1 para gerar o sentimento, a experiência que o N5 entregaria? Ou tem um outro caminho também que eu já tô começando a fazer com alguns clientes, que não sei se já chegou em vocês, estou fazendo budget. Me ajuda, que eu quero fazer isso ano que vem? Uhum. Preciso sim. tal. Quanto você acha que vai custar? Eu só Sim. preciso de um chute agora. Sim, isso já acontece chegou pra bastante. gente. A gente trabalha bastante em eu planejamento acho do cliente. E funciona bem. Isso é ótimo. Muito Esse melhor. caminho- Acho que é o melhor caminho. Funciona Perfeito, muito bem. Os dois estão alinhados, Independente se vai fazer com você ou não, É pelo isso. menos já Ele sabe. tá dentro do valor que o mercado trabalha, trabalhar, né? É, Mas tem é um outro realista, ponto- né? E tem um outro ponto que a gente comentou lá fora, vale trazer também, que normalmente é o vício que traz de empresas que sempre fizeram sozinhas, né? Ah, é. Também tem Eu essa. sempre É. fiz a experiência, o evento, né, aqui dentro, conseguia baratear ao máximo, e aí quando passa pra gente, quando começa a profissionalizar, Nossa, tá muito caro. ela não atualiza esse Ah. mindset. E aí fica isso, nossa, caro, que isso, não dá. É. Ou quer fazer os Mas é que puxadinhos. Aí, Mas aí é que pior. você profissionalizou o processo. Você tem times agora dedicados pra fazer essa Não, experiência, né? vamos falar só de imposto, né? Só de... a primeira coisa... Quando você tá fazendo interno, você não tinha uma nota fiscal ali de 18% de Agora, imposto. Qualquer coisa que você só pegar, isso. só aí já tem Só 18 a aí, mais. Isso é pra Exatamente. começar o papo, né? Exatamente. Já dá uma dificuldade ali no processo, traz uns É. desafios a A mais. gente trabalha, né, com alguns clientes que falam, não, esse daqui não precisa, a gente vai fazer aqui. Aí, óbvio que nós, como fornecedores, a gente tem um limite. O nosso limite é sempre trabalhar com a transparência, com a honestidade e direcionar o que nós acreditamos pela nossa experiência que é o melhor. A gente chega lá e fala, ok, você quer fazer Podemos desse jeito? fazer assim. A decisão é sua, você é o cliente. Mas nós recomendamos por A mais B esse caminho. Em algumas situações, na grande maioria, graças a Deus, Dá tudo certo. entende-se, né, e que realmente faz sentido, mas aconteceu já também de clientes falarem, não teremos nenhum perrengue, evento nunca tem perrengue, experiência nunca tem perrengue, ativação nunca tem perrengue, não teremos nenhum perrengue, não precisamos disso. E aí, lá na hora, ter situações... Aí, na hora, Um super Perrengue. perrengue. Ter perrengue. E a E gente aí, não assim, tá lá. óbvio que a gente não vai, né, abandonar nenhum cliente Não, nosso. E aí, imagina. às vezes a gente não tá lá naquela situação porque foi a escolha, mas aí por trás a gente tá resolvendo junto com o cliente. É. E aí, em algumas situações, assim, isso é importante até porque valida a nossa posição, assim, olha, você tá contratando a gente porque você acredita, né, que nós vamos entregar o melhor e que seremos mais profissionais, qualificados, etc, etc, do que vocês fazendo sozinho. Então, confia no que você tá trazendo pra dentro de casa. E até no elo de construção de confiança, acontecer algumas situações ajuda nessa validação. O que é o pior cenário, porque não é da forma mais leve e suave, mas com alguns clientes nossos isso é ajudou. na força da porrada, né? É no amor ou é na dor? Às vezes é na dor. Ajudou a validar, assim,
São parceiros de verdade. São parceiros de Eles verdade. sabem do que Eles me eles estão falaram, falando, eles avisaram, eles pontuaram. E eu tomei a decisão. Tem a autorresponsabilidade que às vezes ela bate ali e fala... E que bom que toma autorresponsabilidade, porque tem gente que não toma, né? Que é, aí ela coloca a culpa em você. Aí seria um pouco mais complicado. Não, mas realmente tem. Infelizmente, alguns acabam aprendendo pela dor. Pela dor. Mas a gente também toma muito cuidado, né? Nesses Sim. casos de se preparar. Então, a gente beleza. A cliente não quer a coordenação, por exemplo, no dia. O que a gente consegue fazer para mitigar os riscos? A gente não vai estar lá. É isso. Quem que a gente precisa acionar? Quais são os contatos? Já tem o WhatsApp direto da pessoa que vai estar lá. Eu consigo chamar alguém lá, na hora, precisar me Se acudir, precisar numa enfim. emergência. A gente Deixa também alguém tenta deixar stand-by, esse cenário meio preparado. Porque se acontece algo assim e você não tá preparado, putz, pra você resolver, vai dar dor de cabeça pra você, pro cliente, não é isso que a gente quer, né? Então... A gente sempre tem a carta na manga se precisar usar. A gente espera que realmente não use, né? Porque a gente também não quer que no dia, né, que vai acontecer tudo, o cliente passe por um estresse. Ainda mais porque é uma decisão 100% dele, né? Unilateral. Mas a gente se prepara. A gestão de risco acaba fazendo parte. É a questão de construção de relacionamento, de constância, de estar perto, de ser estratégico, de ser parceiro. Na hora do perrengue, a gente também tem que executar. Não pode ser na hora fã. Eu não vou largar, não pode ser jogar pra cima e sair correndo. Não pode ser na hora gostosa, né? Na hora difícil, a gente tem que estar lá junto. Faz parte. Faz parte do jogo. Pra gente terminar aqui, ó, pra deixar uma mensagem pra quem tá entrando em eventos agora, falar de experiência, que mensagem você deixaria? Entregue tudo de si. Toda a criatividade que você tem, a vontade de fazer acontecer, enfim, coloca tudo no projeto. Seu cliente tá ali esperando isso. É delicioso você conseguir conectar marcas e pessoas, né? Quando a gente faz experiências assim, que o resultado é extremamente positivo e o cliente volta feliz. Nossa, todo mundo gostou, a gente conseguiu acertar no ponto. Putz, é uma satisfação. Me encontrei na minha área, faço o que eu gosto, tô juntando as pessoas, tô conseguindo fazer marcas atingirem seus objetivos, que pra mim é fenomenal. Então, assim, se você tá entrando no campo de experiência de marca, é isso. Dá tudo de si. O setor vai pedir isso de você, não tem como dar menos. Mas é uma delícia, vale super a pena. Mari? Eu sempre penso assim, se fosse pra mim, como eu gostaria de ser tratada, como eu gostaria que chegasse, né, visualmente aquela proposta, intelectualmente aquela proposta, né, então eu parto muito do lugar me colocando naquela posição, né, de quem vai receber aquela experiência, aquele sonho. Então acho que quando a gente traz pra autorresponsabilidade, a tendência da gente de fato entregar o nosso melhor, se conectar, né, gerenciar bem ali, eu acho que vai para um caminho de mais sucesso. Então, acho que não seria diferente, né? Ao longo da minha vida toda sempre foi assim, eu continuo nesse caminho. Acho que pense como se fosse para você que tá chegando agora. E um outro lado estude, entenda, conheça seu cliente, analise, seja data-driven. Acho que isso é um diferencial no mercado, né? Poucas pessoas estudam e vão entender. E mantenha a relação de uma forma constante, né? A gente não pode, né, namorar, vai lá, namora, dá um beijo, sai andando, entendeu? Não lembra nem o nome. Exato. É isso, não, é longo prazo. Então, eu acho que não lembrei nem o nome da pessoa que eu namorei, deu um beijinho. Então, acho que aí não faz conecta, sentido. né? Não faz sentido, tem que ter conexão. Tem que ser genuíno, né? Faz as coisas com sentido, com verdade. Coloca muito de você como se fosse pra você. Isso muda muito a forma de construir as experiências, os eventos, o que quer que seja, né? Traz mais verdade. A conexão, ela começa já em você, né? Você se conectando com a marca que você é parceira pra entregar uma conexão, né? Uma interação emocionalmente impactante no final. É isso. Bom demais, gente. Obrigado, viu, pela presença de vocês. Obrigada, Dom. Obrigada, foi muito bom. Gente, você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.